Verá Brasil, tudo bem com vocês? Espero que seja tudo muito ótimo. Hoje eu vou fazer aquele vídeo que vocês adoram com as minhas melhores leituras do ano. Eu escolhi 10 livros, como eu sempre faço. E o meu critério foi, qual seria aquele livro que eu teria vontade que todo mundo lesse, que uma pessoa que eu gosto muito lesse. Então eu escolhi os 10 que eu pra sempre vou recomendar pra cada pessoa, sabe, que tiver a ver com aquela pessoa. São livros que eu realmente gostei demais. Alguns deles, inclusive, eu quero reler num futuro. Outros vão virar livro de cabeceira, sabe? Aqueles livros que dá uma folhadinha de vez em quando, porque precisa dar uma calmadinha no coração, pegar uma ideia, uma inspiração. Alguns eu vou voltar para eles. E eu vou falar para vocês esses livros numa ordem totalmente aleatória, na sequência que tá a minha pilhinha aqui do lado. E vai ser bem objetivo, porque a maioria deles tem vídeo aqui no canal, é só um listão mesmo. Claro que eu quero saber de vocês quais foram as melhores leituras do ano, mesmo que você não tenha lido muito, mesmo que você tenha lido muito. Eu sou daquela pessoa que leio bastante devagar, leio muito pouco mesmo por ano, mas eu sei que tem gente que gosta de metas e cada um tem o seu jeitão aí de ler. Eu acho que o importante é ler com qualidade e não em quantidade. Bora lá? O primeiro livro que tá aqui na minha pilha é O Pássaro Secreto, da Marília Arnaud. E esse livro aqui foi uma surpresa muito maravilhosa. A Marília entrou em contato comigo e me enviou essa belezura aqui. Eu não a conhecia. E aí, quando eu recebi o livro, eu vi que ele ganhou o prêmio Kindle de literatura de 2021, e o Pássaro Secreto tem um vídeo enorme aqui no canal falando sobre ele, mas resumidamente o que mais me tocou nele foi a forma como a Marília escreve, que é de uma escrita em prosa poética que me encanta muito, e a temática do livro me tocou bastante. Eu gosto de coisas que são trágicas, que são bastante pesadas, que são liricamente tristes, assim, sabe? E esse livro tem todos os ingredientes que me fazem gostar de um livro. Aliás, a maioria dos que estão aqui tem essa pegada, sabe? Que são livros mais melancólicos, vamos dizer. Aliás, esse aqui ultrapassa a melancolia, ele é bastante triste, bastante intenso, que vai contar a história de uma menina chamada Aglaia, que ela descobre que o pai dela tinha uma outra filha, né? E isso vai modificar toda a vida dela a partir de aí. E a gente vai lidar aqui com um caso de depressão, de abandono. Então é uma história bastante intensa e se passa na juventude, né? E também eu acho importante dizer que a Marília, ela é de Campina Grande, ela é paraibana. Então, um livro de literatura brasileira contemporânea. O próximo livro da lista é O Estela Sem Deus, do Jefferson Tenório, que o Jefferson, ele é o ganhador do Prêmio Jabuti pelo livro O Avesso da Pele, mas esse aqui, O Estela Sem Deus, eu gostei mais ainda do que O Avesso da Pele. Eu acho que eu me identifiquei mais com a Estela. No vídeo que eu fiz sobre ele, eu falo inclusive sobre isso, e vai contar aqui a história da Estela, que mora com a mãe e com o irmão dela em Porto Alegre. E aí acontecem alguns percalços na vida dessa família, e a Estela, junto do seu irmão, tem que se mudar para o Rio de Janeiro, e a partir daí toda uma vida também vai se transformar através dessa viagem, né? Através da convivência dela com pessoas que têm uma religião diferente, que têm crenças diferentes, enfim, vai ser um enfrentamento. E esse livro aqui se passa no final dos anos 80, isto é, um pouquinho depois da abertura, né, da ditadura militar, e vai acontecer ali naquele mesmo período em que o Collor vence a eleição. Então esse é um elemento bastante interessante e importante para a narrativa. O próximo livro da minha lista é O Manto da Noite, da Carola Saavedra. Esse livro aqui desestabilizou as minhas estruturas, porque é um livro que ele vai misturar prosa, carta, poesia, teatro, tudo aqui nesse mesmo lugar. É um livro bastante original em sua feitura. Eu falei bastante dele no vídeo que eu fiz também um podcast todo especial sobre a Carola, e vai contar sobre uma personagem que ela está indo em busca do sul através de uma cordilheira, né? E ela conversa com essa cordilheira em alguns momentos, e essa cordilheira vai ter um significado na história, e essa personagem ela vai se transmutando em outros ao longo da narrativa. Inclusive,
tem tudo a ver com a forma que a Carola vai conduzindo, né? Que ora é prosa, ora são diários, né? Que são cartas, ora é uma peça de teatro. Então tem tudo a ver a transmutação desse personagem com a estética do livro. Eu considero esse aqui um livro bastante sinestésico, não é um livro para quem gosta de uma história com começo, meio e fim. Um livro difícil, para pessoas com almas já formadas, como dizia Clarice Lispector na epígrafe do livro A Paixão Segundo GH. Mas é isso, se você se interessar, ficar curioso, assiste meu vídeo, ouve meu podcast, que você vai entender sobre o que eu tô falando. O próximo livro daqui da lista é o Amor Mais Que Maiúsculo, que é um livro de cartas da Ana Cristina César para o Luiz Augusto. E esse livro aqui é fantástico, minha gente. Essas cartas aqui são pura poesia, pura divagação sobre política, sobre filosofia, de uma garota, que era Ana Cristina César, aos 17 anos, que ela sai do Brasil para ir fazer um intercâmbio na Inglaterra. Ela começa a se corresponder com o Luiz Augusto, que está na Alemanha, e eles são jovens e começam a namorar, só que eles estão namorando à distância, então essas cartas são cartas extremamente apaixonadas, mas ao mesmo tempo a gente consegue perceber todas as angústias e pensamentos da Ana Cristina César em relação à vida, a tantas coisas, e me surpreendeu muito porque ao mesmo tempo que tem toda aquela ansiedade e explosão da adolescência, né, que é tudo muito impulsivo, que é tudo muito, ao mesmo tempo tem um outro lado de tanta maturidade em relação a algumas coisas que ela pensava sobre o mundo. Ela também tinha muita curiosidade em relação às artes, ela se interessava muito por história, ela se interessava por teatro, por literatura, obviamente, né, que depois ela vai estudar literatura, enfim. Então eu acho que é um livro muito fantástico, o livro é lindo também, tem imagens, é colorido, enfim, é uma experiência maravilhosa ler essas cartas. Também tem vídeo aqui no canal, caso você se interesse. E eu acho um bom ponto de partida para você conhecer a Ana Cristina César, caso você não a conheça. A poesia da Ana Cristina César, ela é bastante tortuosa também. Tem gente que ama, tem gente que fala assim, isso aqui não é poesia, não compreendo, não me toca. Então, mas aqui é um bom ponto de partida para você conhecer um pouquinho da Ana C. Um dos momentos mais marcantes do meu ano foi ter conhecido pessoalmente a Zélia Duncan, que eu sou muito, muito, muito fã da Zélia como cantora, como ser humano mesmo, sabe? Eu acompanho muito a trajetória dela há anos e ela lançou um livro chamado Benditas Coisas Que Eu Não Sei. E esse livro aqui é um abraço, porque ele vai levar a gente de encontro com a paixão da Zélia pela música. E ela vai contar desde quando ela era muito jovem, como que tudo começou, como que foi a trajetória dela até agora, todas as influências que perpassaram a criação dela. E aí ela vai falar de tantos artistas aqui, encantadores, ela vai falar da evolução da história da música também, né? Como que a gente mudou a nossa forma de escutar música, né? Que antes era um vinil, que depois virou CD, agora é tudo pelo streaming. E ela vai contar de como que a música afeta a nossa vida no dia a dia, né? Como tem músicas que são espécie de oração, músicas que embalam a nossa vida de diversas formas, né? Como que a gente se apropria de determinadas canções que acabam fazendo parte de momentos da nossa vida, né? O quanto que isso tem importância no nosso dia a dia. Então esse livro aqui, gente, é maravilhoso e a Zélia Duncan escreve de uma maneira muito, muito gostosa, sabe? Não tem como não se encantar com a forma como ela escreve. Corpo Desfeito, da Jarid Arraes, já falei bastante dele aqui no canal também. Foi meu primeiro contato com a Jarid, que é uma escritora brasileira contemporânea. Aliás, todo mundo que tá aqui na minha lista de literatura brasileira, né? Só vai ter uma pessoa aqui na minha lista que não é brasileira, aliás. E a Jarid foi uma surpresa maravilhosa na minha vida. Eu fiquei muito encantada com essa personagem Amanda, né? A Amanda, ela vai ser criada por uma avó que, por diversos motivos que eu não vou contar, obviamente, ela acaba sofrendo uma espécie de tortura psicológica, física. Ela é abusada emocionalmente por essa avó. É sufocante quando você lê essa história, porque vai
vai dizer tanto sobre as crianças que são tão maltratadas e invisibilizadas, né, que a gente tem aqui no nosso Brasilzão, né? O quanto é importante a gente escutar e valorizar as nossas crianças. E uma coisa que me chamou bastante atenção, é claro que você pode ver meu vídeo sobre esse livro e tem muito mais coisas a aprofundar um pouquinho mais, mas uma coisa que me chamou a atenção é como a Jarid me transportou para esse lugar que é o Cariri, né, que é onde se passa essa história, que é um lugar que pra mim é bastante distante, eu não conheço, e então a gente sai um pouco desse lugar aqui, né, sudestino, e mergulha numa outra cultura, no meu caso, né, uma outra cultura, uma outra região, e eu consegui sentir o cheiro, sentir a temperatura desse lugar, e isso é fantástico quando um autor consegue através da literatura. E a Jarid, ela escreve de uma forma bastante poética também, mas ao mesmo tempo ela é bastante sintética na escrita dela. É engraçado, ela vai direto ao ponto, e eu falei isso no meu vídeo, que eu acho que o fato dela escrever desse jeito, muito provavelmente vem do fato dela também escrever poesia, né? Ela também escreve poesia, cordel, então acho que isso de alguma forma influenciou bastante na literatura dela, né? Porque esse aqui é o primeiro romance dela, ela também tem livros de contos, mas eu ainda não li, esse aqui foi o único que eu li, na verdade. Mas eu acho que o fato dela ser poeta influencia muito na forma como ela construiu esse romance. Em Busca de Mim, da Viola Davis, é o único livro dessa lista que não é de um autor brasileiro. Esse livro é um daqueles livros que eu vou voltar de vez em quando, né, para reler, para me inspirar, para lembrar de que a vida é difícil mesmo, mas vamos que vamos, sabe? Esse livro aqui vai contar a história da Viola Davis como atriz, a trajetória dela desde quando ela é criança. Ela teve uma vida extremamente miserável, difícil mesmo. Eu comentei com uma amiga minha esses dias que eu acho que ela, nas devidas proporções, né, ela teve uma vida muito semelhante, muito cruel, como Carolina Maria de Jesus aqui no Brasil, sabe? A diferença é que a Viola morava numa casa, a Carolina acabou indo morar na favela, né? Mas a Viola morava num lugar que, em condições de higiene péssimas, bem difíceis, com muitos ratos. Ela não tinha como tomar banho, não tinha onde lavar roupa, ia pro colégio com a roupa molhada porque não secava, porque era muito frio. Condições de vida realmente terríveis, e ela vai contando aqui nesse livro como que foi a trajetória dela, por que ela escolheu ser atriz, e ela vai falar muito sobre a questão da sorte que ela deu, sabe? Que ela deu sorte e ela tinha talento, obviamente, mas foi mais sorte, e como o sucesso dela, entre aspas, né, as conquistas dela vieram de forma bastante tardia. Aliás, o livro da Zélia Duncan também é um livro que eu sempre volto vez ou outra, porque a Zélia também fala bastante coisa relacionada ao processo criativo. E eu gosto muito de ler livros que falem de processos criativos, porque eu, como artista, gosto de saber que todo mundo passa por coisas bastante parecidas com as que eu passo. E falando em processo criativo, né, eu acabei lendo pro mês de Clarice aqui do canal Minhas Queridas, que é um livro de cartas da Clarice Lispector para as irmãs Tânia e Elisa. E, como sempre, todos os livros de cartas da Clarice, os romances, eu sou completamente apaixonada por essa mulher. Eu acho que muito do que Clarice sentia do mundo, eu sinto também, eu me identifico tanto com tantas angústias, porque eu acho que são angústias humanas que todo mundo sente, sabe? E esse aqui é um livro também que muito provavelmente eu sempre vou voltar pra ele, e eu fiz um podcast bastante especial, pegando como ponto de partida esse livro aqui da Clarice. Tem vídeo também, todos têm vídeo, né? Então, as minhas melhores leituras eu acabei todas trazendo aqui pro canal, porque é isso que eu gosto de fazer quando eu leio um livro que eu gosto muito. Tem um outro livro que eu não tenho ele físico aqui, que é o Tudo é Rio, da Carla Madeira. Eu li ele no Kindle. É um livro que eu gostaria de ter ele físico, porque tem muitos trechos que me tocaram e que eu quero voltar de vez em quando para eles, que é um livro que vai contar a história de um casal que tem uma história extremamente trágica, de alguma forma, né? Eles se apaixonam loucamente, só que ele tem uma parada que ele é extremamente ciumento, e a gente vai conhecendo a história dele e dela. Bom, tem um vídeo aqui inteiro no canal também sobre ele,
mas é um livro que me tocou profundamente e eu jamais vou esquecer que nesse livro eu li uma das cartas sobre Deus mais lindas que eu já li na minha vida. Falei essa carta num sarau que eu fiz ao vivo, falei essa carta também no meu podcast, porque é realmente muito linda. E Tudo é Rio é um livro que tem tudo que eu gosto, sabe? Ele é uma prosa poética, é lírico, é triste pra caramba, mas ao mesmo tempo eu acho que ele tem um final, assim, que é um agridoce, sabe? Que é como a vida é, né? A gente nunca tá extremamente feliz, nem extremamente triste. A gente navega, né, entre esses estados o tempo todo e essa que é a grande graça da vida, na minha opinião, né? Se a gente fosse só feliz, eu acho que a vida talvez não fosse tão interessante e divertida como ela é, né? E por último, eu vou falar de um livro que é o único livro que não tem vídeo aqui no canal, que eu li e terminei ele ontem. E eu tinha muita vontade de finalizar o ano com um livro gostosinho de ler, que é esse aqui, Os Malaquias, da Andrea Del Fuego. Que livro delicioso de ler, minha gente. É um livro que vai contar a história de 3 irmãos, que eles, logo na primeira cena, tá? Não é um spoiler. Logo na primeira cena eles perdem os pais e eles acabam sendo adotados, cada um por uma pessoa diferente, vamos falar assim pra gente não dar muito spoiler. E aí a gente vai conhecer os rumos desses 3 irmãos. E cada um tem uma característica diferente. O mais legal é que esse livro aqui se passa numa zona rural, num lugar chamado Serra Morena. E elementos fora da realidade vão acontecer. Então a gente lida aqui com um realismo maravilhoso, assim, com um realismo mágico. Andrea é muito sagaz para contar essa história. Esse aqui é o segundo livro que eu leio da Andrea e ela também tem uma coisa muito parecida com a Jarid, inclusive, que é esse negócio de ser muito objetiva na hora de contar a história. Ela não fica enrolando, narrando muitas coisas, ela vai direto ao ponto, mas ela condensa as coisas de tal forma que você já está engatado, você já está percebendo todo o contexto do que está acontecendo ali, ela te fisga. E consegue dar todo o panorama do que está acontecendo, da cena, do cheiro, da cor, de como está o estado dos personagens. É muito maravilhoso como ela faz isso. Eu acho que isso é uma técnica, né, na real. É que como eu não sou escritora, eu não sei as técnicas, mas eu acredito que isso aqui tem tudo a ver com técnica de escrita. E é maravilhoso, gente, os personagens que aparecem aqui são fantásticos. Eu vou falar só uma cena que eu até fiz nos meus stories ontem, que é, de repente tá acontecendo um babado aqui, e um personagem, ele some dentro de um coador de café. São cenas assim que você vai ver. E divertido, engraçado, ao mesmo tempo vai trazer uma reflexão bastante profunda sobre o tempo. Vai falar muito sobre encontro e desencontro da gente no trajeto da vida, assim, é bastante reflexivo. A cena final desse livro é uma coisa de cinema. Aliás, um adendo, tanto A Pediatra, da Andrea Del Fuego, quanto Os Malaquias, que são os 2 únicos livros dela que eu li, são absolutamente cinematográficos. Isso aqui daria um ótimo filme e, com um pouco mais de gordura, poderia ser uma bela de uma novela das 9, sabe? Tipo Pantanal, com coisas místicas que acontecem. E com isso eu termino essa minha listona de 10 livros maravilhosos que eu li. Eu vou deixar o link de todos os vídeos que eu fiz aqui na descrição. Gostaria de convidá-los para escutar meu podcast Segredo de Liquidificador. Eu também gostaria de convidá-lo para conhecer a minha campanha de apoio recorrente do Apoia-se, que você pode contribuir a partir de R$1 e a partir de R$10 você concorre a sorteios mensais de livros. Então eu convido você para contribuir se você gosta bastante do meu trabalho. Desejo que vocês tenham um ótimo, um feliz, felicíssimo ano novo, virada de ano aí de 2023. E em breve vai vir mais um vídeo com outros melhores do ano de cinema e de séries que eu sei que vocês gostam. Um beijo, tchau!